Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos o leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos do que ele. Além da matança de todos os outros seres humanos que a gente achou que não tinham nada. Que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida e abrigo. Somos a praga do planeta. Uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos... Aliás, esse clube exclusivo de humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se estivessem elegido uma casta, a humanidade. E todos os que estão fora dela são a sub-humanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia perspectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá e vamos largando no percurso tudo o que não interessa. O que sobra, a sub-humanidade, alguns de nós fazemos parte dela. Onde as flores morrem de sede e crianças de fome, o descaso paira tipo um drone por todo canto, feito grande irmão. E o progresso é uma mentira mal pintada, implorando mais uma demão. Século laranja mecânica, de voz babilônica e a dor messiânica, que vê no glamour e na riqueza os poderes de herói, e o amor na prateleira com o selo da Tectoy. É como a praga na colheita que rói multidão, igual os presos na Indonésia, caminhando rumo à execução, com amnésia a ponto de não saber como era sua vida sem 3G. Um ser humano gélido, vi, iludido, o manequim em exposição de um produto que já foi vendido, e o coração abduzido. Quem nunca se encontrou também não tem como saber quem tá perdido. O que fizeram contigo e aquilo que chamas de coração? Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão? Antes do mar secar, tu secou. Antes do mundo, amor acabou. E o que restou? Sem sinal de vida. Pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa. Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo de ensaio nesse canal, onde tentamos refletir um pouquinho sobre a vida e tudo mais que há nela, um papo mais livre e mais aberto, diferente dos reacts que a gente faz nesse vídeo. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre estudo, principalmente sobre o estudo de história. Tá acontecendo agora o conflito, voltou a acontecer o conflito agora, do Hamas contra Israel, e eu não quero falar especificamente sobre ele porque eu não tenho lugar para falar sobre ele. Eu não tenho estudo para falar sobre ele. Eu não vou ser aqui um opinador de internet que vai querer fazer algum lacre, alguma coisa sobre ele, como a gente tá vendo por aí. Mas eu gostaria de usar ele de uma maneira para que a gente reflita um pouco sobre como é importante estudar, principalmente estudar a história da humanidade. Então, se assente aí, pega alguma coisa boa pra beber, pra comer, e vamos junto, de mãos dadas, vamos juntos falar um pouquinho. Então, eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro, agora a gente vai falar de que o estudo é muito importante pra gente criar um senso crítico e criar nossas próprias ideias e não ser manipulado por vertentes ou por narrativas que muitas vezes são fakes e manipuladas. Em segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre como o estudo é importante para quebrar algumas culturas que estamos criando de interpretação do mundo, e principalmente culturas de interpretação que veem o mundo como se fosse um filme fictício, hein? Então, primeiro de tudo, quando começou o conflito, eu assisti o Fantástico daquela semana. Eu gosto muito de assistir o Fantástico, não tenho assistido muito nos últimos dias, mas eu tinha uma cultura maior de assistir o Fantástico, porque eu acho que é um programa de televisão interessante, sabe? É um programa de televisão que traz novidades, muitas vezes. É um programa interessante pra gente ver como o jornalismo vem evoluindo e muitas vezes vem acertando e errando. E é um programa que, devido às venhas, falar igual advogado aqui,
traz muita novidade, sabe? O Fantástico tem uma série de produções históricas que você pode odiar a Globo, você pode odiar o jornalismo mainstream, a gente pode falar mal sobre o jornalismo que domina, né? Que é o jornalismo, principalmente, desses grandes canais, mas o Fantástico tem uma história de tentativas e de reportagens que trouxeram muito conhecimento pro brasileiro. É só lembrar das reportagens em inúmeros programas que o Drauzio Varela fez junto do Fantástico. Desde questões de câncer, desde saúde, desde informação sobre presídios, desde questões sobre o fumo. Caramba, a gente tem inúmeras matérias, cara, que não tem como falar que não foram boas feitas no Fantástico. Mas eu assisti e me incomodou um pouquinho. O que me incomodou de primeiro momento é sobre a falta de contexto histórico. Nas mais ou menos 2 horas que eu assisti, e eu acho que eles falaram muito, e pode ser que eu tenha perdido, mas durante todo o cenário que eles tratavam, eles não falavam sobre a história do conflito. Eles tratavam aquele conflito como se ele tivesse começado naquela quinta-feira, como se ele tivesse começado naquela semana, e não fosse um conflito de mais de 70 anos. Como se não fosse um conflito que, na verdade, nunca acabou. Que só se teve cessar-fogos e ele vai repetindo e voltando. Como se fosse um conflito que, na verdade, cara, já vai fazer 100 anos. E nunca houve uma escritura de paz, nunca houve um acordo de paz, nunca houve esse conflito nunca foi terminado, sabe? E era meio angustiante, porque a parte das nossas emoções e da importância da vida foi muito bem trabalhada pelo Fantástico. Eles trouxeram histórias de brasileiros que estavam naquele show, foi dramático, foi triste, foi doído ver a história deles. Toda a dor que esses conflitos causam são enormes, todos os lados, e aqui não é um dois-ladismo, mas todos os lados acabam atingindo a nossa vida, a vida das pessoas normais que não escreveram um conflito. Pessoas que vivem tanto em Israel e na faixa de Gaza e na Palestina hoje em dia, elas não fundaram o conflito. Elas não estavam nem vivas quando o conflito começou. Elas muitas vezes nem apoiam qualquer tipo de conflito, mas são elas que pagam o preço. E toda essa parte foi muito bonita e interessante e linda de como o Fantástico mostrou. Mas todo esse conflito está dentro de uma história. E o Fantástico nem fez questão, durante as horas que eu assisti, de falar dessa história. Inclusive, eles entraram em assuntos que não fazia sentido dentro do conflito. Depois que eles passaram várias histórias tristes, eles passaram uma investigação de um suposto túnel, que basicamente era para invadir Israel, mas aí foi pego o túnel, e o túnel nem foi usado. E eu falo, mano, dentro de um conflito enorme, de um conflito gigante, depois de tantas histórias e tristezas, você vai, querer fazer algum tipo de matéria que nem ajuda a gente a entender o conflito. E eu acho que aí é a primeira importância do estudo de história. Sempre que a gente vê esses conflitos vindo à tona, sempre que a gente vê essas guerras começarem, como por exemplo a guerra da Ucrânia, e diversas outras guerras que muitas vezes acontecem e a gente não sabe, porque não é público, porque não vai dar clique, né? Então, por exemplo, as diversas invasões dos Estados Unidos que muitas vezes os programas como o Fantástico não falam. Por exemplo, de toda a história, de toda a destruição que os Estados Unidos fez no Iêmen nos últimos anos. Pesquise. Os Estados Unidos simplesmente invadiu e destruiu o Iêmen e basicamente a comunidade internacional não se falou nada sobre isso e se deixou. E a gente não tem nenhum programa jornalístico falando sobre isso. Sobre toda a guerra e destruição na Síria, que virou um especial de matéria e nunca mais se falou sobre isso. Sobre toda a invasão que até hoje deixa destruição no Iraque e todas as outras invasões e todas as outras guerras, sabe? Então é muito importante, e quando a gente vê essa guerra, lógico que se temos que ter a empatia de entender que as pessoas estão sofrendo, mas temos que entender que as pessoas estão sofrendo por ações e mãos de representantes e membros de um governo, e entender qual que é a história por trás disso. Entender que as pessoas de todas as etnias que estão sofrendo não merecem estar sofrendo e não merecem nenhum tipo de incentivo a conflito. E é importante a gente estudar a história para a gente entender realmente a face dessa história. Como eu falei, eu não sou especialista nessa guerra do Hamas, mas eu sei o básico, eu sei o mínimo. Eu fui atrás do mínimo durante muito tempo para saber uma história desse conflito. Isso é o mínimo para você entender e não ser manipulado por histórias jornalísticas, nem por fake news do WhatsApp e tudo mais. Porque é triste
que nenhum lado da nossa suposta polarização, que é muito mais falsa do que realmente existe, mas eu vou falar aqui da classe política e dos membros que alimentam o discurso político, teve a mínima noção e a mínima honestidade intelectual para se falar sobre essa guerra. Essa guerra está sendo tratada como se fosse uma escápula para eu gerar conflitos políticos dentro do Brasil, e isso é horrível, cara. Isso é horrível. E eu falo aqui dentro do conflito político, da política institucional. Não estou falando aqui de militantes que fazem vídeos, não estou falando aqui de pessoas que fazem aulas, eu estou falando aqui da política institucional que muitas vezes alimenta e se comunica com grande parte da população e gera um tipo de discurso que é horrível, quando a gente devia estar gerando junto um discurso de empatia pela vida das pessoas que está sendo perdida num conflito que, como eu falei, dura mais de 70 anos. E esses grupos políticos acabam atrapalhando o entendimento das pessoas, acabam provocando fake news, acabam provocando discussões bobas, frígidas e que não vão levantar uma coisa de bom na nossa discussão, não vão levantar nenhum tipo de conscientização, não vai levantar nenhum tipo de entendimento, de estudo, não vai levantar nenhum tipo de protesto em favor, nenhum tipo de ação em favor da paz, do bem daquelas pessoas. Então, estude história. Não seja manipulado por nenhum tipo de veículo de comunicação, nenhum tipo de fake news. Crie o seu próprio senso crítico. Crie o senso de que você, ao ler uma notícia, ao ler uma corrente do WhatsApp, você não vai ser enganado por ela. Você vai entender o que realmente aconteceu. Vai estudar toda a questão por trás desse conflito. Vai estudar toda a questão sobre os diversos conflitos que a gente teve. Vai estudar e entender que ali é uma série de ataques, uma série de coisas que estão acontecendo há muitos anos. Então não faz sentido a gente tratar esses conflitos apenas pelo que aconteceu na semana passada, na semana retrasada e o que está acontecendo até hoje. Porque se a gente começa a partir desse conflito, a gente cria um recorte da realidade e a gente começa a tratar a questão, a tratar tudo o que está acontecendo sem a perspectiva de tudo o que já aconteceu, do que já causou-se ali dentro. E entenda que a construção desse conflito não é simplesmente para defender grupos, porque se tem sempre essa acusação e a discussão acaba se virando impossível. Então você vê na rede social da saúde mental que não dá para se discutir nada. Eu não entendo porque as pessoas tentam discutir no Twitter alguma coisa. Pessoas acusando historiadores, pessoas sérias, de estarem protegendo o Hamas, de estarem protegendo grupos, sendo que na verdade essas pessoas só estão querendo mostrar para todo mundo, só estão querendo propagar o estudo certo de história, para você entender o que realmente está acontecendo ali, para você entender realmente qual que é a história por trás de todo esse conflito, porque senão a gente cai num recorte da narrativa. Foi o que aconteceu na guerra da Ucrânia e da Rússia, né? De pessoas, de analistas mostrando o que estava por trás daquela guerra, mostrando que o conflito Rússia e Ucrânia está acontecendo há muito tempo, mostrando toda a história recente da democracia russa que sofreu golpes e revoluções coloridas e candidatos que apoiavam a OTAN e candidatos que não apoiavam a OTAN, e isso causou vários conflitos, e as pessoas eram tratadas como, não, você tá querendo defender a Rússia. Não, cara. Pare de tratar a realidade como se ela fosse, e aí a gente vai depois entrar no nosso segundo ponto, como se ela fosse um filme, como se ela fosse um videogame, como se ela fosse simples como um livro de ficção. A realidade é muito mais complexa e tem muitos mais nuances do que nós imaginamos. E é por isso que é importante a gente estudar. E estudar principalmente história. Estudar principalmente a nossa história, para entender de onde viemos e por que estamos numa situação atual. Quer ver? Vou dar um exemplo. 20 de novembro tá para chegar. E São Paulo aprovou que o Dia da Consciência Negra vai ser um feriado estadual finalmente, porque antes dependia da aprovação aqui em São Paulo, principalmente das cidades, o que as cidades decidiam. Só que não era um evento. E eu sei que São Paulo não é o centro do mundo, nem do Brasil, mas eu sei que provavelmente, principalmente por conta da extrema-direita, isso vai fazer com que mês que vem
durante o 20 de novembro, a discussão volte, porque sempre volta a discussão de que, não, devia ser uma consciência de todo mundo, não só da consciência negra. E vem o vídeo do ator hollywoodiano lá, que eu esqueci falando sobre isso. E vem tudo mais. E vem uma série de discussões que não entende qual que é realmente a importância da consciência negra. Vem uma série de discussões provavelmente de pessoas que não entendem a verdadeira história do Brasil. De pessoas que não estudaram o que foi feito com o negro no Brasil. Que não estudaram o que era a escravidão brasileira. De que não estudaram a perversidade que era causada. E de pessoas que caem em fake news, em falsas histórias, como, por exemplo, daquele livro da história politicamente incorreta do Brasil, onde o autor, Leandro Narnock, que é nada pessoal com ele, mas sim com o trabalho dele, faz afirmações grosseiras, falando como se, por exemplo, que o quilombo lá, que o zumbi do quilombo de Palmares tinha escravos. E ele fala isso, sabe, baseado em quê? Em nada, baseado no que ele acha. Ele mesmo já falou isso em entrevistas. Ele fala, não, eu acho que ele era um homem daquele século, então eu acho que ele tinha escravos porque eu acho. Basicamente fazendo um trabalho horrível, sendo que historiadores fazem um trabalho da história baseado em documentos, em cartas, em escavações, em fósseis e um monte de coisa. E o cara simplesmente faz um livro querendo contar a história do Brasil baseado no que ele acha. Não, eu acho que o zumbi tinha escravos, porque sim. E as pessoas caem nisso porque não vão estudar algo comprobatório, algo com realmente historiadores que realmente fazem da história uma ciência de verdade e estudam de verdade. Então, estude. Se você quiser começar com algo básico, algo que é mais fácil para quem não tem tanto contexto, comece pelo Nerdcast, um programa super popular. Procura aí, Nerdcast, questão da Palestina, questão de Israel, onde eles fizeram lá um programa, inclusive com o Felipe Figueiredo, que é um historiador formado e até famoso, que tem muita base para falar sobre conflito. Lá eles dão um primeiro passo e um primeiro pé, um programa de porta de entrada para você entrar. Vá atrás do História FM, vá atrás de canais de história que trabalham de verdade a história de maneira científica, a história. Você vai começar a ter uma porta de entrada. E depois disso, você vai aprofundando. Você vai poder ler artigos, vai poder ler livros, vai poder ler coisas que eles recomendam para realmente entender essa questão. I have a feeling that the current tsunami of American superhero movies is really not doing our culture any good at all. And I would only note that 2016, the year in which Britain voted for Brexit and in which America elected what appears to be a gigantic Nazi Satsuma, 6 of the 12 biggest grossing films were superhero movies. This is bad news for culture. If we've got this infantilization, if we've got this refusal to grow up, a refusal to take responsibility for the adult world in which we all find ourselves taking part, and yes, this is a very complex world and it is scary, and none of us wants to admit that we are now the generation that is in charge of it. So we retreat to these fantasies of empowerment, which I previously had a distaste for after my childhood love, but now I have a kind of toxic aversion to, because I really think that they are damaging culture. I think that they are damaging the human imagination, and I think that at the end of the day, they could fairly be described as white supremacist dreams of the master race. E segundo ponto, é a questão que você deve ter visto no vídeo anterior, que vem lá do Alan Moore. Pra quem não manja, o Alan Moore é um quadrinista e um autor muito famoso, que dentro das suas produções, as produções mais famosas estão aí o Watchmen, que depois tem o quadrinho e a série. Nós temos a Piada Mortal, que é dos quadrinhos do Batman mais lido, com certeza, que é muito bom, muito interessante. E o Alan Moore, nos últimos anos, deu algumas entrevistas onde ele falava sobre como o impacto cultural dos heróis e dos universos de heróis tem impactado a mente popular e o senso comum. E
Cara, a primeira vez que eu vi essa entrevista, eu era mais jovem e eu achei que o Alan Moore tava falando bobagem, porque eu era muito apaixonado. E ainda atualmente gosto muito de coisas de heróis e do universo cinematográfico, principalmente da Marvel. Mas cada vez mais que a gente vê algumas questões, e vê eleições, e vê trabalhos, e vê discussões, a gente vê que não tô falando que é um pensamento científico, não é algo comprobatório, mas filosoficamente e pensando sobre como a gente vê a sociedade, como isso cada vez mais faz sentido. E eu penso isso cada vez mais que a gente vê discussões sobre guerras. O estudo é muito importante, você estudar guerras, conflitos e tudo mais, para você entender que muitas dessas guerras, muitos desses conflitos, gente, não são histórias ficcionais. Uma guerra entre duas nações não é uma guerra entre o Thanos e o Homem de Ferro. É importante entender que dentro da história humana, dentro da nossa vida humana, existem nuances. A ficção é um escapismo, são exageros, são várias coisas que a gente não consegue ter na realidade, que nós transportamos para a ficção e trabalhamos para a ficção. E os estereótipos da ficção, muitas das vezes eles não existem na realidade. Então, uma das coisas muito importantes da gente estudar a história é para a gente entender que os conflitos não são entre heróis e vilões. Muitas vezes não são. Lógico que existe toda a preocupação étnica com a população. Sim, populações em conflitos muitas vezes são massacradas. Sim, algumas guerras são realmente entre personagens que a gente hoje, com a nossa perspectiva histórica, a gente vê que a gente tinha grupos que não deveriam ser apoiados. Sim, a gente pode olhar para a Segunda Guerra com uma visão romântica. A gente pode olhar e ver que realmente os nazistas eram terríveis. Mas acredite, mesmo assim, a gente tem várias histórias de coisas absurdas feitas pelos aliados. Os aliados estavam numa guerra contra um grupo que realmente, mundialmente, pela informação e pelo que eles fizeram, eram vilões. Mas, acredite, os aliados tomaram muitas decisões e são crimes de guerra também. Só que eles não foram julgados por esse crime de guerra porque eles ganharam a guerra. Existia campos de concentrações aliados. Inclusive aqui no Brasil, se você estudar, cara, existe até filmes mostrando sobre isso. Os aliados fizeram coisas abismais que não deveriam ter feito, como um campo de concentração, simplesmente por culpar um alemão, por exemplo, por ser alemão. Cara, o que o alemão vivendo aqui no Brasil, o que o japonês vivendo aqui no Brasil, o que o italiano vivendo aqui no Brasil tinha culpa da Segunda Guerra, sabe? Tinha culpa de ter feito a guerra. Por que eu vou, como nação, como aliado, pegar esses caras e construir nossos campos de concentração? Eu entendo que podia ter, inclusive, questão de inteligência. Então, por exemplo, baseado em informações, eu podia prender um japonês, ou um italiano, um alemão, que fosse um suposto infiltrado, um cara que fosse passar informações. Mas, cara, muitas vezes esses caras são simplesmente migrantes, ou filhos de imigrantes, e eles foram presos em campo de concentração. O que eu tô querendo dizer é que existe muito mais nuance. Esse estereótipo do vilão, do herói, como nós imaginamos e como nós vemos na ficção, principalmente na ficção de super-heróis, ele não existe na realidade, cara. Existem sim abusos, existem grupos que precisam ser protegidos, existem sim manifestações de direitos, mas na maioria dos conflitos, na maioria desses tipos de coisa, quando a gente estuda a história, a gente estuda profundamente, a gente vê que às vezes a maioria dos conflitos é feito por populações que nem deveriam estar brigando, que estão brigando muitas vezes por decisões que foram tomadas por outros tipos de organizações que não envolvem elas. A gente percebe que depois de um tempo se cria um ódio e um ranço entre dois tipos de população que historicamente são perseguidas e que historicamente sofreram, mas por um monte de decisões e por um monte de questões geopolíticas históricas que se desenvolveram, essas populações que foram extremamente perseguidas agora estão guerreando contra si numa guerra que não vai levar nada de bom para os dois. Numa guerra que as duas etnias vão se destruir. E é ingênuo da nossa parte, é falta de um pouco de conhecimento da nossa parte, a gente trabalhar com a eleição de heróis e de mocinhos. É
até angustiante a gente ver que jornalistas que estão comunicando com a população, que deveriam ajudar a população a criar um senso histórico e um senso investigativo e informativo sobre o que está acontecendo, partam dessa ingenuidade de achar que na história humana a gente pode realmente eleger homens de ferros e Thanos. Existem Batmans, que existem super-homens, que existem... Gente, a realidade é muito mais complicado do que isso. Quem dera fosse assim, porque seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil posicionar, seria muito mais fácil as nações se unirem, seria muito mais fácil trazer a paz pra Terra. Seria muito mais fácil resolver os conflitos. O mundo já teria uma utopia. Se o mundo fosse simples de ler, simples de se posicionar, simples de entender, como uma história semanal do Batman, como os quadrinhos do Batman aqui, que eu tenho a Noite das Corujas. Eu tenho aqui a coleção dos Novos 52 da Noite das Corujas. Se o mundo fosse simples, como a Noite das Corujas se o mundo fosse simples de desmistificar, o mundo seria muito mais fácil de resolver. As injustiças, mas o mundo é muito mais complexo. E essa é a importância do estudo. Essa é a importância da profundidade. Essa é a importância de a gente se dedicar principalmente para entender a nossa história. Então é isso. Mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenha dado para entender que não é nada pessoalmente com o conflito atual. Eu entendo para as pessoas que são descendentes e para as pessoas que estão dentro dessa etnia. É uma discussão muito mais importante, muito mais dolorosa. É uma discussão muito mais tensa. E por isso que a questão do vídeo é nem entrar no conflito e nem falar especificamente dessas pessoas que estão dentro. Então essas pessoas que estão dentro do conflito étnico, eu entendo muito mais o ódio, eu entendo muito mais a dor, eu entendo muito mais a visão de ver heróis e mocinhos, e faz parte da nossa cognição, e faz parte do sofrimento e do sentimento de luto que a gente passa quando a gente vê um conflito que está dentro da nossa própria história. Eu falo muito mais sobre nós, sobre pessoas que estão fora do conflito étnico, no sentido de que nós não temos descendentes, nós não temos famílias que sofreram, nós não temos pessoas sofrendo agora. Nós que estamos fora desse sofrimento como etnia, mas estamos dentro desse sofrimento como seres humanos, porque vendo os outros como seres humanos, ainda a gente tem que entender o sofrimento e tem que entrar no sofrimento junto, porque nós temos que sofrer juntos com os nossos iguais. Nós deveríamos ter mais respeito na hora de nos aprofundarmos, na hora de termos opiniões, na hora de compartilharmos notícias, na hora de falarmos sobre o conflito. E a realidade é que em todas as posições nós não estamos tendo. Os jornalistas não estamos tendo. Jornalistas que eu falo, jornalistas do mainstream. Lógico que o jornalismo independente tem. Estou falando aqui daquilo que chega mais no povo, daquilo que deveria ter mais responsabilidade. Políticos não estão tendo, deputados, senadores, influenciadores não estão tendo, pessoas no Twitter não estão tendo a responsabilidade, primeiro, de sentar e falar que não entende nada, como eu não entendo nada. Eu sei o básico do básico. Por isso que quanto mais você estuda, mais você percebe, pô, eu tenho que estudar mais. Se eu quisesse fazer um vídeo, cara, sobre a questão da Palestina e de Israel, eu tinha que ler livros, ler artigos, entrevistar pessoas. E é por isso que eu fiz um vídeo sobre estudar, tá ligado? Não um vídeo sobre falar sobre Israel e tudo mais. É um vídeo sobre a importância de estudar, que as pessoas deveriam ter, mas a gente não tem muito. Mas quem sabe a gente adquire com o tempo. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece do seu like, do comentário, de se inscrever aqui no canal e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê numa próxima e tchau!